Então vamos à nossa aula de hoje. Então na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco o conceito de potências de base 10. Na verdade, esse conceito são os conceitos fundamentais, ou é o conceito estrutural para a ideia de notação científica. Conceito que vocês vão usar muito no ensino médio, tá bom? Principalmente na disciplina de física. Então, potência de base 10, só relembrando alguns pontos, tá bom? Vamos lembrar um processo prático para calcular o valor de uma potência quando a base é 10 e expoente é um número natural. Então tá aí, ó. Quando é 10 elevado a 3, olha. Lembra que eu já falei para vocês potência de base 10. Então essa regra é exclusivamente quando a base é 10. Então nós temos aqui, ó. Temos algo do tipo 10 elevado a 3, né? O que você vai fazer? Você só vai pegar o número 1 e complementar com a quantidade de zeros conforme o expoente. O expoente é 3, então isso quer dizer que você vai acrescentar 3 zeros. Ok? Se eu tivesse algo do tipo 10 elevado a 4, ou a quarta potência, né? Aqui é 10 ao cubo, ou 10 à terceira potência. Então eu teria 1 acrescentado de 4 zeros. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então, gente, olha, nesse caso, 10 à quarta, ele é 10.000, certo? E o mesmo segue para os demais, ó, 10 à sétima. Então, nós vamos ter 1, coloca 1 e 7 zeros. Então, são 7 zeros, né? Então, viram, olha, como fica fácil. Então, quando é natural, a base é um número natural. Então, nós temos essa regra aí, tá bom? Que é o que se segue aqui, ó. Certo? Todos os exemplos aqui, ó. 10 à terceira, ou 10 ao cubo dá 1.000. 10 à quinta dá 100.000. 10 à oitava dá 100 milhões. Né? Ok? E 10 elevado a zero é 1. Por quê? Porque toda potência de expoente zero é igual a 1, tá certo? Bom, agora vamos ver uma maneira prática de calcular a potência quando a base é 10 e o expoente é um número inteiro negativo, né? Eu vou colocar em prática aqui para vocês o que a gente já trabalhou aqui, tá? Especialmente na aula anterior. Nós vamos ter aqui, olha, 10 elevado a menos 1, certo? 10 elevado a menos 1, gente, ficaria assim, ó. Ficaria... Lembra que é expoente negativo, nós teríamos 1 sobre 10 elevado a 1. Essa é a ideia, pessoal. Você vai só colocar o inverso, né? O inverso dessa potência aqui, ó. E tira o sinal. Coloca 1 em cima, bota a mesma potência, tirando o sinal de menos. E nós teríamos então que 1 sobre 10. Porque 10 elevado a 1 é 10. Então, olha, essa é a resposta. Olha, estão vendo aqui? Certo? Então tá aí, ó. Essa é a resposta. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Ó, 10 elevado a 7. Outro exemplo, né? Nós temos 10 elevado a menos 7. Isso, pessoal, quando o expoente é negativo. Então você vai colocar 1 em cima e o 10 elevado a 7. Viram? Olha, o sinal, quando eu faço esse processo, ele desaparece. Então, nesse caso, gente, olha, eu vou colocar o 1 e vou colocar o 1. Lembra? Aqui, ó, ficou uma potência de expoente natural, que foi o que nós vimos aqui, né? Essa regra aqui, que foi o que vocês viram aqui, ó. Então, nesse caso, gente, o que é que vocês vão fazer? Simplesmente colocar o 1 e acrescentar os 7 zeros, né? Nós temos 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aí. Aí, ó. Certo? Ok?
Bem, nós temos agora um pequeno exercício. Eu sugiro vocês pausem o exercício. Nesse momento, pausem o vídeo, tá bom? Pausou? Agora vocês vão tentar resolver esse exercício. Dá um tempinho, pessoal. Não vão na sequência do vídeo, não. Pausem o vídeo, tenta resolver. Aí volta para o vídeo que eu vou comentar a partir de agora. Certo? Então vamos lá. Vamos comentar o exercício. É praticando, pessoal, que vocês vão aprender mesmo. Matemática é isso. Matemática, nós só aprendemos matemática praticando. Não tem outro meio. Então vamos lá. Aqui é um 5, tá? Primeiro vamos ver o que o problema está pedindo. Questão 47 diz, olha. Calcule no caderno o valor de cada potência. Nas potências de expoente negativo, represente o valor da forma decimal. Certo. Na forma decimal eu vou explicar para vocês ainda. Eu não fiz ainda lá não, né? Mas eu vou explicar. À medida que eu for fazendo aqui eu vou explicando. Então olha, nós vamos precisar fazer isso, né? Calcular a forma decimal desse número, que é negativo. Desse número também é negativo. Desse número é negativo. Desse número que é negativo. E desse. Então todos os que são números naturais fica fácil, né? Vamos fazer logo os que são números naturais. Ou seja, não tem sinal negativo. Então, 10 elevado a 5, você vai colocar 1 e 5 zeros. Tá? É só isso, pessoal. Não tem outra coisa. Ok? E aqui? 10 elevado a 4. A gente já fez ele, inclusive, aqui, ó. Lá em cima a gente fez ele aqui, ó. 10 elevado a 4, né? Mas vamos lá. Tá aqui, ó. 10 elevado a 4, você vai colocar igual a 1, seguido de 4 zeros, né? Pronto, resolvido. Temos mais um, né? Então, nesse caso, você vai colocar 1, seguido de 10 zeros. Eu vou ver se dá aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3. Saltou um pouquinho, passou para o outro lado, mas deu, né? Gente, agora vamos para o caso de potência com expoente negativo, tá bom? Eu vou pegar aqui uma folha para facilitar o nosso cálculo. Aqui, olha. Vamos lá. Eu vou fazendo, à medida que for fazendo, a gente vai resolvendo a ideia, tá bom? Vamos lá. Então, 10 elevado a menos 6, né? Vou colocar aqui, ó, fazê-lo aqui, ó. Vai estar aqui um pouco, para vocês visualizarem bem, tá aqui, ó. 10 elevado a menos 6, então vai ser 10 elevado a menos 6. Lembra, você vai fazer o que nós fizemos aqui em cima, ó. Né? Nesse caso aqui, ó, vai colocar o inverso. Então, vamos lá. Voltando ao que nós estamos fazendo aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 6. O sinal desaparece, né? Então, nós vamos ter 1 e vamos colocar 1 e 6 zeros, né? Não é isso? Já viu isso? Aqui fica uma potência com expoente natural normalmente. Pessoal, agora vem aqui, olha. Como é que a gente faz a transformação, né, para a representação na forma decimal? Pessoal, aqui nós temos que dividir, né? Que não é um modo muito prático. Quando a potência de base 10, você pode fazer direto. Em outros casos, não, você tem que partir para a divisão. Porque lembra que eu sempre falei para vocês que toda fração é uma divisão? Então, nesse caso, tem uma estratégia bem simples. Não é 10 elevado a 6? Aqui, ó, nesse caso, quando está nessa forma aqui, gente, ó. Quando está nessa forma aqui, que é essa mesma forma, só está representado de forma diferente, nós fazemos o quê? Nós olhamos o expoente. O expoente diz que vão ficar 6 números após a vírgula.
Ou seja, vamos colocar uma vírgula aqui, um zero e uma vírgula, sempre assim, começando com zero, né? Nesse caso específico. Nós temos uma vírgula e vamos contar 6 números após a vírgula, sendo que o último número é o 1. Então, nós vamos colocar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 e 1. Né? Vocês entenderam aqui? Ó? Então, vocês vão contar 6 números após a vírgula. Não pode ser qualquer número, não. Nesse caso, tem que ser o zero. Certo? Assim como nós acrescentamos zeros na potência de base 10 para frente, nesse caso vai ser a esquerda. Né? Então, você vê aí. Ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Porque o 1 vai ter que incluir esse 1 aqui. Tem que incluir o 1, tá bom? Então essa é a representação na forma decimal. Certo? Vamos ver o outro caso. Ó, esse aqui, né? Você vai colocar 10 elevado a menos 4. Como a gente sabe que é negativo, vai ficar nesse formato. Só que a gente não quer aqui não, né? A gente quer de outra forma. Vou pegar aqui, né? Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar como expoente negativo, lembra, isso é para expoente negativo. Vai ficar um número com vírgula. Você vai ter um zero, uma vírgula, vai ficar 4 números após a vírgula. Como eu já tenho um 1, eu vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3, 4 números. É só assim, gente, não tem outra coisa. Então, vai ficar aqui, olha. 0,0001. Aí fica 0,0000001. Certo? Aqui, olha, fica também fácil, né? A ideia é a mesma, pessoal. Você vai colocar 2 números após a vírgula, inclusive 1. Então, vou colocar 0, vírgula. Então, se eu tenho 1, se são 2 números, pronto, completou. Aqui, da mesma forma, né? Você vai colocar o 0, vírgula. Você vai ter 5 números após a vírgula. Então, se eu tenho 1, aí 1, 2, 3, 4. Então, tenho 5 números após a vírgula. E finalizando, né, o nosso cálculo aqui, nós teremos 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha, eu tenho 7 zeros e um expoente negativo, 8 números após a vírgula. Pessoal, basicamente, é assim que se resolve esse tipo de cálculo, tá? Na sequência, eu vou comentar esse exercício, certo? Então, vou pausar aqui o vídeo, para não ficar muito longo. Aí, no outro vídeo, a gente retoma com a questão de número 48, 49 e 50.